Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje é Domingo de Ramos, hoje preparamos-nos para viver a Semana da Páscoa, viver os momentos da Paixão e viver o dia da Ressurreição, o dia de Páscoa. Para falarmos um pouco sobre todo este percurso, sobre esta história, estes últimos momentos da vida daquele que é conhecido como Jesus, o Cristo, nós temos connosco em estúdio a pastora Miriam Lopes, da Igreja Presbiteriana, e a reverenda Abilene Fischer, da Igreja Lusitana. E com ela vos vamos trocar algumas ideias sobre aquilo que vamos viver neste tempo da Páscoa. Gostava de começar por vos saudar e agradecer este painel feminino neste período de Páscoa. Obrigada. E acho que devemos começar pelo início, não é? Porque estamos no Domingo de Ramos. É verdade que não é possível entender a Semana da Páscoa sem perceber que tudo tem um antecedente. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus disse, acabam por culminar neste período da Páscoa. Mas, de uma forma mais intensa, tudo começa neste Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos é o entrar de Jesus em Jerusalém, e a entrada dele em Jerusalém faz-se com uma imagem muito simbólica em cima de um jumentinho que nunca tinha sido montado e que estava predito no profeta Zacarias, que seria o Messias que entraria pacificamente em cima de um animal que nunca tinha sido montado. E essa imagem, com a fama que Jesus já trazia no povo, naqueles que o seguiam, fez com que a imagem de repente se tornasse palpável. E é aí que entram os ramos, porque tanto os discípulos tinham posto as suas capas em cima do jumentinho para que Jesus sentasse em cima dele, como as pessoas manifestaram a sua saudação ao Messias que entrava, apanhando ramos e pondo a tapetar o caminho em sinal de tapete de honra de alguém que vinha para libertar o povo, e as palavras do povo é salva-nos, salva-nos, Hosana, Hosana. E, portanto, Jesus, ao fazer essa entrada, ele assume-se como o libertador de Israel, como o Messias, não apenas como um rei, mas como aquele que vem em nome de Deus. E é essa sua entrada que perturba toda a Jerusalém, o centro do poder, o centro da religião, o templo, os sacerdotes, que vai abalar, digamos assim, e decidir daqueles que o confrontam, a sua morte. Portanto, ele, ao fazer essa entrada, podemos dizer, apoteótica, ele está a marcar o seu fim na cruz. Isso leva-me a pensar, Reverenda Abilene, que talvez nesta entrada deste Domingo de Ramos haja muitos equívocos. Porque a pergunta que nós colocamos é: a expectativa e a saudação e a honra que é prestada, ela tem por detrás uma convicção profunda de quem é Jesus, ou ela é marcada por aspirações e uma tradição que porventura não é consentânea com a realidade de Jesus? Sim, continuando esse contexto que a reverenda Miriam já mencionou, nós lembramos que havia também essa conotação econômica, não é? Jesus limpou o templo. Então, essa questão de tirar os cambistas do templo, né? A questão econômica que ele desafiou e disse: não façam da casa do meu pai um lugar de comércio, né? Tudo isso já pintou um cenário assim de muita controvérsia, né? Que tipo de Messias ele era? É um Messias espiritual? É um Messias político? É um reformador da religião em que o templo não é só um lugar de encontro, não é? O próprio Cristo se faz esse templo, esse lugar de encontro. Então, o Domingo de Ramos é também um momento de diferentes vozes, né? Nós ouvimos nessa cerimônia,
nessa participação da igreja vindo visível para a comunidade, né? Porque a procissão começa fora da igreja, né? Procissão com ramos. Então, é um convite a ouvir a voz da igreja, né? Que convida o povo a encontrar esse Cristo como ele é. Nem político, nem um rei, mas o Cristo que vem construir essa ponte entre a humanidade e Deus. Então, são diferentes vozes, né? A igreja é chamada a ficar visível fora dos bancos da igreja, começar a procissão fora, né? Com ramos. Né? Os ramos eram símbolo de santidade, de martírio, mas também de vitória. Né? O Cristo que vai entregar a sua vida não é vítima pascal apenas, mas ele é vitorioso. Né? E aí as diferentes vozes, as diferentes conotações de Cristo, não é? E também... Mas, se me permite, mas é curioso, porque aí é que reside talvez um pouco, e abordando profundamente este dia de Ramos, a vitória, essa vitória que nós depois vamos, obviamente, percepcionar no final de toda esta história, certamente não era a vitória que, porventura, eles esperavam, de que Jerusalém estava à espera. Será que há uma profunda identificação ou será que toda a contradição e toda a dificuldade de entendimento que se viu durante todo o ministério de Jesus tem naquele momento uma espécie do seu momento alto em que aquilo que eu espero que ele seja não é aquilo que ele verdadeiramente é? Certamente, exatamente quando Jesus entra em Jerusalém com essa manifestação do povo de que ele vem como um Messias e que o reconhecem como tal, mas eles naturalmente esperavam que ele entrasse em Jerusalém e assumisse o trono, assumisse o cetro, assumisse o poder político. O facto dele entrar, este ano é o Evangelho de Marcos que nos guia, dele entrar e fica a visitar o templo e ele não toma uma atitude de poder. E essa pode ser a primeira desilusão que o povo tem de que ele vem, mas não está a tomar o poder. E o que o povo quer é que ele tome o poder para os libertar da opressão que eles vivem. Ora, se ele não faz isso, então não serve. Então não é este que a gente quer. E depois, como dizia a reverenda Abilene, ele no dia seguinte veio ao templo e revolta-se com o negócio que é feito à custa da devoção do povo. Portanto, o povo não tinha acesso direto a Deus, não, tinha que ter dinheiro e tinha que ter condições para pagar todos aqueles sacrifícios e o câmbio das moedas e com isso também dar a ganhar a muitos que viviam disso abusivamente, digamos assim, ou seja, que faziam da fé dos outros o seu modo de vida, o seu lucro. E ele revolta-se porque o templo não está despido de toda essa dimensão dos interesses pessoais e não era o lugar de afirmação da presença de Deus. Jesus reverencia Jerusalém e o lugar do templo e a presença de Deus, e é porque o reverencia, o zelo da tua casa me consome, que ele tem essa atitude. Portanto, há uma série de sequência realmente de atitudes em que ele não satisfaz a aspiração do povo. Ele é o rei que vem, mas é o rei que vem em nome de Deus, não um rei como os outros, porque Deus é que é o verdadeiro soberano do povo de Israel. Claro. E é Jesus que até ao fim, como diz também na carta aos Filipenses, que é o texto de hoje, ele nunca se faz igual a Deus, nem se assenhoreia da sua divindade. E ele sempre considera que Deus é o rei e, portanto, ele vem em nome de Deus, totalmente subjugado à sua vontade e totalmente pastor do povo. E é nessa qualidade que, no fundo, o povo acaba por o rejeitar, porque eles preferiam alguém que tivesse poder sobre eles e que fosse alguém que usasse dos exércitos, que usasse da força, que usasse daquela forma implacável com que os homens têm muitas vezes de impor o seu poder às populações. Até porque se nós não entendermos esse paradoxo que existe entre aquilo que chega e aquilo que é esperado,
É difícil perceber, por exemplo, que nestes dias que vamos viver, da aclamação se passe à condenação de um momento para o outro. Eu diria que Jesus está muito pouco tempo em Jerusalém para que se altere de uma forma tão dramática, ir de um polo para o outro. Num momento estamos a glorificá-lo e estamos a dizer vem e salva-nos, e no outro momento estamos a dizer crucifica-o. Como é que se processa esta... Eu penso que é profunda a solidariedade de Cristo com a humanidade, né? Cristo experimenta, vivencia tudo o que nós vivenciamos, né? Ele nasceu num berço humilde, cresceu, aprendeu uma profissão, no seu batismo, a partir do seu batismo, ele desenvolve os dons que Deus lhe deu em total, todo o potencial ele desenvolve, não é? Nós também, nós crescemos, aprendemos uma profissão, recebemos dons e abençoamos o mundo com esses dons. Agora, tem um momento na nossa vida que nós experimentamos sucesso, aplauso, suporte da multidão. E é muito perigoso apoiar-se nisso. Então, eu penso que o Domingo de Ramos é o chamado da igreja, a igreja chamando o mundo a não se apoiar em sucesso, fama e na voz da multidão, a vox populi, né? Porque isso é muito volúvel, né? Em um momento existe todo aquele apoio e de um dia para o outro, toda essa multidão que grita, não é? Você é o nosso Messias, é o nosso Salvador. Em pouco tempo essa multidão volta-se e diz, esse não é o Messias que nós queremos, a nossa expectativa é outra. Isso, então, exatamente. A igreja no Domingo de Ramos está mostrando que Cristo experimentou todo esse sucesso e fracasso e que nós também vamos experimentar. A igreja vai experimentar. A igreja não pode confiar-se na voz da majoridade, né? Da maioria, né? Porque é muito volúvel. Pastora Miriam, no contexto da semana, e agora deixando um bocadinho o Domingo de Ramos que estamos a viver, no contexto desta semana, nós vamos assistir a vários momentos que são simbólicos, particularmente a última ceia. Depois temos a narrativa da traição, da famosa traição de Judas. A construção de todos estes textos têm por detrás uma intencionalidade. Qual é essa intencionalidade? No fundo, manifestar-nos que Jesus é vitorioso na medida que ele se entrega totalmente nas mãos de Deus. E em que ele prevê, e nós vemos na sequência dos textos dos últimos domingos, que ele prevê bastante antecipadamente tudo aquilo que se vai desenrolar à medida em que ele entrar em Jerusalém e que se confrontará com os poderes que efetivamente vigoram. E que o povo muitas vezes prefere alguém que seja um ditador do que alguém que vem para verdadeiramente lhes encher do poder de Deus e da presença de Deus. Mas esses momentos realmente, como estava a dizer a reverenda Abilene, é um processo em que ele passa da apoteose e da fama e da aclamação por um processo de esvaziamento. E ele, ao partilhar com os discípulos a última ceia e estabelecer um elo entre aquele pão sagrado, abençoado, e aquele cálice abençoado, e a sua vida e a sua missão, ele, ao abrir aquela ceia para os outros, de certa forma, ele dilui-se naqueles que o seguirão. Antecipadamente, ao momento da sua partida, ele encarrega-se de delegar a continuidade do seu projeto e da sua missão do Reino de Deus. E portanto, ele, ao fazer isso, digamos, ele despede-se
dos seus, da presença que realmente aconteceu a partir dessa mesma noite em que ele foi logo traído e levado levado a ser julgado e condenado e chicoteado e pregado na cruz. Ele esvazia-se disso numa profunda convicção da sua total dependência de Deus e convicto em cumprir a vontade que Deus faz, o desejo do que Deus quer e não do que ele gostaria, ou que, como todo ser humano que instintivamente se preserva, até mesmo a sua reputação, até mesmo a sua fama, até mesmo a aclamação, que ele gostaria de ter ficado o tempo parado naquele instante, mas ao ele se esvaziar, ele abdica também do seu mais íntimo sinal de egoísmo que pudesse haver nele. E isso acaba, de certa forma, por o libertar da sua própria vontade e sem o que Deus não poderia realizar a sua grande manifestação da ressurreição no domingo de Páscoa. Eu vejo e pergunto se aquilo que vejo é aceitável, de que em todos esses acontecimentos que vamos viver agora na Semana da Páscoa, há uma disposição desta expressão do dom da vida. No sentido em que, lembro o texto de Filipenses, onde diz que ele, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se tornou servo. Escravo. A palavra que está lá é escravo. Ou seja, o escravo é aquele que não é dono de si mesmo. Que não tem poder sobre si próprio. Que não tem poder sobre si próprio e, portanto, no fundo, vive na dependência do outro. É isso que nós vamos assistir esta semana. Sim, é um ensaio, não é? É como se fosse um teatro. A cena maior já foi feita, o script maior foi dado para a humanidade e a igreja continua esse ensaio. Né? Fazendo essa memória do que Cristo fez, o dom da vida. E dos momentos mais altos nessa Semana Santa é o que nós chamamos a renovação dos votos sacerdotais. Né? Geralmente, o clero da igreja é chamado a novamente renovar os votos sacerdotais. O grande momento é com a Santa Ceia, a Eucaristia, não é? Que ele diz não como um pedido, não como uma opção, mas como um mandamento: fazei isto em memória de mim. É sempre esse teatro, é sempre esse ensaio, é sempre esse relembrar do que ele fez. Não vai morrer, não vai deixar passar. A igreja vai, domingo após domingo, celebrar isso. E é o dom da vida, porque ele diz: um novo mandamento vos dou, né? É que vos ameis uns aos outros. É assim que o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, não é? O dom da vida. E também o lava-pés, não é? Algumas igrejas históricas mantêm essa tradição, outras já não. Mas na escola dominical, geralmente, a professora vai fazer esse momento com as crianças, não é? Então, o lava-pés é o esvaziamento total, como a reverenda Miriam falou. Porque é o servo, é o escravo que lava os pés. Naquela época, eles usavam sandálias abertas, porque o clima da Palestina era muito quente. Então, imagina andar naquelas ruas empoeiradas, os calos vão endurecer, a pele enrijece, acumula muito sujo, as ruas não tinham aquele esgoto, não é, que nós desfrutamos hoje de todo o saneamento, não é? Nós temos ruas sãs, né, um ambiente favorável, mas naquela época não havia. E nem os maridos esperavam das mulheres que lavassem os pés deles. Era um escravo que lavava. Ou seja, era um honorário, né? Era caro ter um escravo. Né? E geralmente quem fazia era o escravo forasteiro, não era o escravo judeu. Né? Então, é o dom da vida. E os pés é a parte mais impura do corpo, porque é que está junto à terra. À terra. Portanto, Jesus, ao lavar os pés, significa que ele limpa aquilo que temos de mais sujo ou de mais impuro. E por isso, quando depois Pedro diz: então, já agora lava-me todo,
Só os pés é que são necessários porque simbolizam realmente aquele toque de Cristo que nos purifica e que nos liberta, como a Páscoa é um tempo de libertação, um tempo de exaltação da presença de Deus, e Ele vem para servir, para nos purificar e para nos dar essa liberdade em Deus. E, na verdade, nesta dimensão de ser servo, Jesus acaba, e nós vamos viver essa semana, acaba na cruz que era o martírio dos escravos, reservado aos escravos, reservado precisamente àqueles que não são donos de si mesmos, mas que vivem na dependência do outro. E claramente a gente percebe em todo este agir de Cristo nestes últimos dias, de que de facto ele se torna escravo de cada um de nós por amor, por entrega. É isso. E também o facto de ele estar na cruz, que é a punição humana para os revoltosos do Império, ele também não deixa de ser, conforme está escrito na condenação que Pilatos manda escrever, que ele é um revoltoso contra o Império e um revoltoso em nome do seu povo. Ou seja, Jesus acaba por ser o rei, o rei que foi negado pelo seu povo, mas foi reconhecido pelos opressores romanos. Também Claro. Não deixa de ser significativo o facto de lá estar, de ele estar à mercê, estar na dependência, e, portanto, outros poderes se levantam sobre ele, o poder de vida e de morte de Pilatos e o poder de César. E é também nessa condição que Jesus morre. Não podemos nunca esquecer o aspecto político, histórico da realidade que Jesus viveu, porque muitas vezes fala-se de Jesus que morreu por nossos pecados e esquecemos que ele viveu num tempo histórico e que, histórico e politicamente, ele tem também esse significado. O nosso programa está a chegar ao fim. Nós falámos muito sobre o Domingo de Ramos, falámos um bocadinho do contexto da paixão, mas uma última palavra, um pensamento breve, porque de hoje a 8 certamente alguém estará aqui refletindo sobre a Páscoa, mas a ressurreição acaba por ser um momento importantíssimo. É o princípio da fé cristã, que Deus tem poder sobre a vida e a morte, e que a morte de um justo não fica sem a presença de Deus o recompensar e lhe dar a vitória. A morte não é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. A morte é só um portal, né? Depois da morte, aí vem a vida eterna, a vida que nunca acaba, né? E a morte também é parte do nosso Calvário, não é? Antes da Páscoa, nós temos que olhar para a cruz. E olhando para a cruz, nós temos que nos perguntar hoje, qual é o nosso Calvário? Onde são os lugares de cruzes no nosso mundo hoje, né? Nós temos que olhar para a guerra na Ucrânia, a guerra na Palestina, nós temos que lembrar das cruzes que as armas de fogo promovem. E a ressurreição é isso, não é? Antes da ressurreição, temos que olhar para a morte. E a morte não é o fim de tudo. E essa é uma boa... E há uma esperança. E há uma esperança que Cristo nos abre a todos. Claro, e essa é uma boa mensagem final para o nosso encontro de hoje, de que com a ressurreição nós temos, no fundo, a vitória do amor e temos a confirmação de um trajeto que nos é proposto a todos nós, que é vivermos não mais pensando apenas em nós mesmos, mas... no projeto que Deus tem para nós. Assumindo a cruz, assumindo esse projeto, que é um projeto de doação de vida. Obrigado pela vossa presença e já agora uma boa Páscoa para cada um de vós. Feliz Páscoa. Obrigado. Páscoa abençoada. O nosso programa chegou ao fim, nós voltaremos a estar convosco em breve. E até lá o nosso desejo é o de sempre, é de que fiquem bem, fiquem com Deus.